Oi, gente! Nosso episódio número 2 do nosso podcast é a MRCast. Estamos muito felizes, de estar aqui mais uma vez com mais um convidado super especial. Eu sou Martina Duarte, sou estudante do 12º período da UPE. Na verdade, eu acabei hoje, né? Não sei se... Maravilha! Hoje foi o meu último dia, mas ainda não colei grau, então 12º período da Universidade de Pernambuco. E nossa querida Tatiana Calado, eu sou residente de dermatologia do Hospital EMIP e hoje a gente recebeu uma convidada muito especial que a gente vai conversar. Já vou passar a bola para ela, né? Justamente. O nosso podcast, mais uma vez, assim, só reafirmando, né? Tem o objetivo de trazer convidados que tenham uma história de vida que possa gerar conexão com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tanto médicos residentes, quanto médicos que ainda não são residentes, estudantes também. Vamos ter muitos convidados aí especiais para a gente conseguir gerar essa conexão. É compartilhar problemas, compartilhar desafios e aí se fortalecer nessa caminhada, né? Que é a jornada para a aprovação na residência médica. Exatamente. A nossa convidada de hoje é uma princesa maravilhosa, que eu tive o privilégio de ser doutoranda no Oswaldo Cruz. Verdade. E hoje ela é R1 de geriatria no Hospital Português apenas. Foi em primeiro lugar, já vou logo dizendo. Pode dizer logo. Isso. E aí eu vou deixar que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Bem-vinda, Joana. Boa tarde, gente. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Também, muito feliz em estar gravando aqui. Então, as meninas já me apresentaram, né? Sou Joana. Martina foi minha doutoranda lá na UPE. Foi ótimo, muito bom. E aí, estamos hoje aqui para gravar para vocês. Eu já estive aí do outro lado. Sim, e agora estou aqui, estou super feliz. Isso é ótimo essa tarde. Vai sim. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Foi Joana. um prazer Obrigada. receber você aqui conosco. Sim. E aí, pra gente iniciar, a gente sempre tem uma pergunta meio que padrão, assim, para todos os residentes, né? Que é por que fazer residência médica? E por que geriatria? Pra gente começar aí esse papo. Fique à vontade. Hoje a estrela é você. Conte a sua história de vida. Conte a sua história. Onde você se formou, Sim. como é que você escolheu fazer a residência médica. Pronto, gente. Eu me formei na Nassau. E aí, logo depois, assim, eu já tinha em mente, durante a faculdade mesmo, em fazer a residência de geriatria. E aí... Então era muito decidida Era já, muito né? decidida. Já na faculdade. Eu até trouxe umas fotos, uns materiais aqui pra Mostra mostrar aí pra pra vocês. gente, a gente quer ver tudo. A foto do estúdio já era segurando. Isso antes de formar. Antes de já formar. era o livro de Já geriatria. era o livro de geriatria, Já segurando. era o livro. Já era o livro. Convicta. Assim, tem, assim, muito do meu pai também na escolha da geriatria. Sim. Meu pai faleceu tem 5 anos. E aí ele faleceu com 76 anos. Sim. E a maior parte do tempo, né, que eu vivi com meu pai, ele já era um idoso. Era uma pessoa idosa. Então, assim, eu tinha um carinho gigante, um cuidado gigante. E ele precisou muito da gente nos últimos anos dele aqui conosco. Isso só me aflorou esse cuidado todo que eu tive com ele, até com os meus pacientes. Que é o que eu faço isso com meus pacientes hoje. Então, assim, tem muito do meu pai na escolha aí da geriatria. E do perfil mesmo também, da geriatria, assim, de se envolver com os pacientes. Quando eu estava no internato, aí chegava um idoso, aí meus amigos faziam, vai, Joana, vai, Joana. Todo mundo já era escolhido, assim, quando eu tinha um paciente. Já desde o internato. Desde o internato. E essa história com o seu pai, você já era médica, Joana, quando Não, precisou? Eu era estudante. Entendi. Já estava na faculdade, assim. No comecinho, ele acabou falecendo antes de começar o internato, assim. Foi bem um período antes. Sim. E aí... Essa vivência te trouxe esse sentimento, né? De querer cuidar. De querer cuidar, de querer... E assim, eu vi como foi importante o cuidado que eu, minha mãe, meu irmão teve com ele e como mudou, assim, a trajetória dele, sabe? De doença, de enfrentamento, a diferença que fez, assim, a família junto, o cuidado.
Então, eu fiz, nossa, eu quero multiplicar isso. Sim. E a forma de multiplicar com os meus pacientes, os meus futuros Você já vê na cara dela como ela ama o velhinho. E isso é muito interessante, porque a gente já tinha falado em um episódio anterior sobre a escolha da especialidade. Sim. E aí, Joana traz isso de o perfil do paciente, né? Sim. Aquele paciente mais comórbido, aquele paciente mais crônico, que você não vai dar alta, né? Você vai ter um cuidado integral e continuado. E como é importante perceber isso, né? Isso. A gente já vem ouvindo isso e vai afirmando, assim, realmente essa percepção. Que tipo de paciente que eu gosto de cuidar, né? Exatamente. Que tipo de tratamento eu gosto de prescrever? Tratamentos curativos, tratamentos que vão modificar a longo prazo, tudo isso tem muita diferença. Exatamente. E realmente é muito importante perceber isso. Como eu quero... Como vai ser meu dia a dia, né? Como é que vai ser meu futuro a longo prazo. Sim. E eu gosto justamente, assim, desse contato, o contato com o familiar. Quando acaba a consulta, aí a gente troca telefone. Eu digo, não, vamos organizar. Isso não é um problema, ao contrário. Que pra muitos é, né? Pra muitos médicos isso é tipo... Exato, assim, vamos trocar telefone, vamos organizar seus medicamentos, tem que organizar isso aí. Eu já faço uma tabela, já organiza. Aí eles, doutora, obrigada. Claro. E assim, a gente vai, né, fazendo esse contato com muito respeito, né, tudo. É muito bom, assim, eu gosto muito, tenho... Entendi. Então, assim, o que te levou a fazer residência foi já querer ser geriatra desde a faculdade, né? E aí, como... Esse foi o grande motivo. E aí, como clínica médica é uma porta, né? Assim, você precisa fazer clínica médica nefro, endócrino, gastro, tem várias especialidades que você precisa realmente. Dermato não precisa, né? Dermato não precisa. GO também. Que é uma fase difícil, a resi, né? Assim, com certeza. De clínica, então. Carga horária. De clínica. Nossa, eu tô... De carga horária e tal. Mas, assim, quando a gente faz pensando a longo prazo, e é um negócio assim... E viver cada dia, sabe? Viver cada momento ali, cada dia é um dia, sem angústia. Sim. Esse negócio de ficar contando, quantos dias faltam para acabar. É melhor viver ali aquele dia, vai vivendo. Viver o momento, né? Vive o momento, um dia de cada vez. Cada rodízio, cada mês. Passa muito rápido. Percebendo que é necessário viver, né? E acaba muito rápido. Passa muito rápido, assim. São 2 anos, né? São 2 anos. Exato. Acho que a gente rodou quando? 2022. Mas era o quê? Metade? Era na metade. Antes da metade, um pouquinho. Passa muito rápido. Olha aí, já tá em junho do outro ano. Sim. Então, assim, passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, Joana, tu decidiu estudar, de fato, para residência médica ainda no internato. Isso. Não é isso? Ainda no internato. Já era uma decisão, já era uma realidade. Já era uma realidade. Assim, vou falar minha idade aqui. Eu tenho 31 anos. Certo. Então, assim, isso pesou um pouquinho de querer emendar. Okay. Sim, de querer emendar. Assim, eu tinha a vontade de... eu quero muito terminar a faculdade, já começar a clínica, já começar a geri. Então, isso, assim, foi muito forte sempre. A idade contou um pouco, né? A gente, querendo ou não, pensa na gravidez, querendo ser mãe planos e tal, futuros, os planos futuros. Então, assim, quando a gente, talvez, emendar, eu pensei assim, né? Que é um caminho, né? Um caminho. Claro. Algumas pessoas querem trabalhar um pouco, pegar uma experiência. Para um ano. Conta também a questão da sua decisão. Você já era convicta de que queria geriatria. Então, você já tinha um destino. Isso. Muitas pessoas saem do internato e não sabem ainda. Será que eu vou querer? O que é que eu quero? Vou trabalhar um pouco para perceber o que aconteceu com a nossa outra convidada, né? Precisou trabalhar um pouco até se sentir assim, não, é realmente isso que eu quero. Já outras pessoas saem convictas da faculdade, né? Que é o meu caso. Eu já vou sair convicta. O caso de Joana saiu convicta. E eu acho, assim, que é um caminho possível, como todos os outros, né? Não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. São escolhas alternativas. No seu caso, pesou um pouco a idade, mas a decisão também você já tem exatamente onde você quer chegar. E isso acaba que faz o caminho também, né? Vai fluindo. Uma escolha. Faz parte. E aí, essa escolha da clínica médica, né? Como foi que você escolheu? Fazia diferença o local? Fazia diferença a cidade? Quando você decidiu assim, clínica médica não é o que eu quero, mas eu preciso, é uma ponte, eu vou ter que passar. Sim. Pesava de alguma forma para você? Como era o seu estudo no internato, pensando nessa entrada para a clínica? Na clínica, assim, tem muita opção, né? Aqui em Recife. E eu escolhi o UOC pensando por ser um hospital universitário. Sim. É um hospital universitário, então sempre tem estudante. Martina já deve perceber, sabe isso aí. Assim, aí tem residente de várias especialidades pra gente discutir um caso, discutir um paciente. Então, tem o pessoal da onco, da gastro, da dermato. Enriquece muito. Enriquece muito.
muito. Então, assim, eu sempre pensei, eu quero ir em um local universitário, assim, que tem aquele ambiente mais acadêmico, de discussão. E um hospital antigo, hospital tradicional. O hospital tem 125 anos. Então, ele é bem antigo, bem organizado, assim, claro, né? No ambiente de SUS, mas ele tem uma estrutura, os pacientes adoram, assim. Pelo menos os pacientes lá da clínica, eles todos super elogiavam o hospital, o nosso serviço, a equipe. Então, foi mais assim, nessa escolha. Mas, assim, eu queria tanto a geriatria que se eu passasse também em outro hospital, eu ficaria. Confesso que eu iria ficar, mas tinha em mente algo mais acadêmico. Eu acho que até na escolha, né, quando vocês forem colocar lá a escolha do hospital, pesquisar um pouquinho antes do hospital, como é o dia a dia, como é o perfil. Tem hospital que é mais acadêmico, tem mais teoria, tem outros hospitais que são mais na prática, às vezes tem mais, né, algo mais intensivo, e o nosso era mais procedimentos. O perfil do local, isso. Conversar com os residentes, pega uma opinião para poder escolher, e aí você acaba traçando também, mais ou menos, como você vai querer. Perfeito. E como era o estudo no internato? Isso. Como é que você está vivendo isso, né? Por favor. Conselhos, instruções. Na minha época era bem difícil, complicado. Como é que foi para vocês, Joana? Então, assim, são 2 anos, né? E aí eu encarei cada ano diferente. Não sei se você... Pronto, interessante. É uma boa, né? Aqui no meu médico residente tem uma estratégia justamente disso, né? Que é o Bases e o ano da preparação, né? Que o Bases é meio que o 5º ano para você começar justamente no 5º ano do internato e literalmente construir a base, né? Então, assim, as aulas são mais espaçadas, o assunto é melhor trabalhar durante uma semana, mais questões e tal, para o 5º ano. E aí no 6º intensifica, né? Mais 3, 4 assuntos por semana e tal. Então, é uma estratégia possível que eu acredito que foi o caso que Joana seguiu, porque eu sei que ela era aluna e médica residente. Então, conta pra gente aí como foi o 5º e o 6º ano. Exatamente. E assim, exatamente como você falou, o 5º ano é um ano da gente pegando a base, né? Sim. E fazendo essas aulas mais com calma, com paciência, sem muita angústia, porque a prova ainda tem tempo, né? Claro, não deixando de lado 100%, mas eu acho assim que também é um momento de você focar ali no internato, no hospital. Como tá mais tranquilo em relação às aulas, em simulado, em prova, acho que não, talvez nem seja o momento de estar fazendo tanta prova, deixa para o 2º ano. E aí eu fiquei muito no hospital. Assim, ia para o hospital e ia mesmo, sem hora para largar. E discutia com o paciente, assim, né? O caso dele, conversava com o familiar, discutia com o pessoal da residência, com os preceptores. Eu ia bem tranquila, assim, em relação... Como se meu estudo ali no hospital, tentava extrair o máximo ali do hospital. Porque se a gente perceber, fazendo as questões, tem muito caso clínico que a gente vê na prática, que a gente viu, a gente faz na hora da prova. Meu Deus, eu tinha um paciente. Exatamente assim. Eu já tive um paciente com isso. A gente fez isso, pronto, acertou, já foi uma questão. Tá? A vivência ali no hospital, porque às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Para poder estudar, para poder ver a aula tal, não, X. Mas assim, tem tempo, né? A gente tem que também Eu acho que às vezes no 5º ano você consegue também trabalhar algumas estratégias e ver o que é que dá certo para você e o que não dá certo. Por exemplo, sei lá, resumo digitado ou resumo à mão. O que é que demora mais, o que é que eu melhor me adapto aqui. E dá tempo de você errar. Muitas vezes a gente pega uma estratégia de estudo no 5º ano e, na verdade, não está muito por aí. E outra coisa também importante é não se agoniar, assim, se você... porventura estiver atrasado, porque no 5º ano, é praticamente impossível, né, assim, fazer todo o cronograma do curso e também acompanhar o internato. Acabou de começar as questões, né? Acabou de começar. Tudo novo. É tudo novo, então, né, tem que pegar mais leve mesmo e eu acho que se jogar, talvez, nas estratégias de estudo. E aí você chega no 6º ano, eu acho mais preparado no sentido de que já comecei minha preparação ano passado, né? No 5º ano, agora eu já posso realmente me jogar aqui, né? E se conhecendo, né? Se conhecendo. Para mim vai funcionar mais a leitura, vai funcionar a aula, ou então por questão. Você tem aquele tempo ali para se conhecer, para entender como é, montar um roteiro de estudo, como é que monta. E aí você já vai saber, mais ou menos, conhecer o hospital que você tá,
vai te saber o horário, aí você, no segundo ano, no segundo ano, Foi mais difícil. Foi mais intenso, assim, mais intenso, que aí eu foquei realmente na prova. E aí, todo o tempo livre era fazendo questão. Eita. Fazendo questão. Todo o tempo livre fazendo questão. Ou então, olhando flashcard, né? Que o MR dá acesso. Sim. Então, eu imprimia e ficava com alguma amiga minha. Vai, tu pergunta. Eita, que legal. Aí, tu pergunta e eu respondo. Aí, a gente ia. Aí, não, então agora sou eu que pergunto. Já percebi que Joana é bem do papel, né? É verdade. A gente tem um aplicativo, né? Ela imprimia os flashcards, você tá vendo os cadernos, os mapas, que ela trouxe. que é uma estratégia. Eu, particularmente, sou muito do papel. Então, eu imprimo as coisas, porque eu gosto de riscar, de escrever, de marcar texto. E tem gente que é 100% digital. Que, tipo, estuda tudo digital. Também é um caminho possível, né? Pra gente sempre lembrar que não existe somente uma forma de passar na prova de residência, né? Existem caminhos possíveis. Eu tenho amigas que tinham iPad, e aí elas riscavam, faziam os círculos, faziam tudo no iPad. E, inclusive, eu ficava, meu Deus, que máximo, tipo, que ótimo. Já pensei várias vezes, não sei se eu... Porque realmente eu não tenho iPad ainda, então... Não compro, meu Deus. Aí eu fiz, não, vou no papel mesmo. Gosto do papel. Acabava imprimindo, aí imprimia e aí grifava, fazia o colorido, porque querendo ou não, pega um pouquinho daquela memória visual. Na hora da prova, quando cai aquele tema, aí você... Memória fotográfica. Tava verde. Você parece que enxerga o seu resumo na hora, né? E enxerga a cor e onde tá. Tava amarelo. Eita. Um mapa mental, né? Que o MR dá acesso, aí imprimia também. E assistia às aulas. Pronto, eu assisti... No 6º ano, assistia todas as aulas. Todas. Então, e esses materiais te serviu como material de revisão? Isso, serviu como material de revisão, porque já estava tudo grifado, o mapa mental, estava tudo grifado, já estava tudo assim... Tinha feito umas questões, né? Já tinha colocado várias cores, post-it e tudo. E aí só... Eu vi um monte de post-it aí. Só revisando. No final, foi mais peguei para revisar. E assim, eu assisti... as aulas todas. Isso foi bom. Invicta. Campeã invicta. Poxa. Foi bom na segunda, na próxima residência, na sub. Sim. Eu notei que o estudo para sub facilitou demais por causa do outro. Sim, da sua primeira preparação. Da primeira preparação. Eu não imaginava que ia ficar tanta coisa da primeira preparação. Como a primeira preparação, eu fui bem... Assim, de assistir às aulas, de anotar. Quando eu fui estudar para a segunda, aí eu fiz... Menina, já tá bem um caminho bem concreto. Eu já Cara, isso é muito bom de ouvir, né? Pra quem tá indo na carreira da sub. Com o coração, as coisas vão funcionar. A sub, o pessoal, assim, você consegue estudar, não tem a lembrança, né? De como foi, já tem as aulas, já tem umas anotações, não joguem fora. Não joguem fora. Olha a dica aí. Guarda tudo. 2 aninhos só, né? É verdade. Porque muita gente passa pela clínica. Muita gente passa pela clínica. Então, guarda tudo. Salva tudo, né? Quem tem iPad, salva tudo, porque vai servir. Vai servir. A gente acha que não, mas vai servir e vai otimizar tempo. Isso. Vai otimizar o tempo. O que o residente precisa, né? Porque para estudar para sub, você agora é residente. Para estudar para o R1, para a primeira residência, você é interno, você não tem carimbo, você não é diretamente, assim, responsável pelo paciente, né? Isso. Porque quem carimba, no final das contas. Então, assim, é totalmente diferente. Aí também é uma coisa que a gente queria que vocês esmiuçassem melhor qual é a grande diferença, assim, desse primeiro estudo para o segundo estudo, né? O que é que muda realmente, além dessa questão da responsabilidade, que eu imagino que deve pesar bastante, né? Isso. Você é médico e ao mesmo tempo você tem que estudar e ao mesmo tempo você quer ser especialista. Não, e eu fico imaginando assim, ela tá finalizando uma residência, então tem todos os compromissos relacionados a você ser residente e você tá querendo partir para um outro caminho como residente também. Sim. E aí você tem que conciliar, né? Plantão, TCC, a residência, seus R-, os doutorandos. Ou seja, não facilita, né? Nunca fica mais fácil. Sempre fica mais desafiador, né? Tá, mas assim, aquela questão que eu disse, você estudar para a prova da clínica, você dá o gás ali no último ano do internato e você vai refletir lá quando você for fazer a sub. Porque muita coisa você já vai ter visto e aí você vira praticamente uma revisão. Sim, lá na sub. Eu enxerguei mais assim, foi bem revisão, porque eu tinha visto já muita coisa. Então,
você focar. E no internato a gente tem mais tempo. Querendo ou não, a gente tem mais tempo. Olha aí, Martina. Desculpa me informar. Soltei uma. Isso quer dizer que vai estar aquela tela preta assim. Não, mas... Não, é porque é residente, assim, tu sabe como é. A gente fica até o final do final. E aí tem a burocracia do hospital, que depende, como tu disse, depende do carimbo. A gente já tem um contato, assim, também um pouco maior com os pacientes, com os familiares. Então, às vezes não encerra ali no hospital, né? A gente vai para casa com responsabilidades para serem resolvidas. Isso, algumas demandas para se resolver. Então, o tempo fica mais um pouquinho. Complicado, né? Porque tem muita burocracia também, né? Para resolver, muita burocracia. Eu tô vendo. Tô na clínica médica no momento, né? Do rodízio da dermatologia. E assim, como residente de clínica. E é muito perrengue, realmente. E é interessante essa... Como eu tá mais pertinho de mim, a questão de ser doutorando, você tem que mudar a sua identidade, né? Você tem que entender. Isso deve ser eu um processo, sou uma residente, assim, né? e eu tenho uma responsabilidade sobre o meu paciente. Eu vou começar e terminar ele, né? Tipo, concluir ele totalmente. Exatamente. Dar admissão à alta. Você é o responsável, né? Ao pós-consulta também, se precisar alguma demanda. Então, assim... Mas... Dá certo. Mas dá certo. De alguma forma a gente vai se adaptando e vai fazendo. Dá certo. E também, assim, no R2 da clínica, todo mundo começa a falar sobre a prova. Sim. Então, eu lembro que eu pegava as tabelas do MR, as escalas, assim... todas as escalas que tinham, eles colocam na aula, né? Comparação de arbovirose, dengue, zika. Aí eu imprimia. As tabelinhas. As tabelas. Para facilitar. Para facilitar. E saía colando lá na clínica. Eita! Ia colando lá na Já era uma forma de ensinar os doutorandos, de facilitar. Isso. Aí eu disse, minha gente, olha aqui uma tabela nova. Tudo que eu ia vendo na aula, ou no resumo, né? Que eles também dão acesso a resumo. Aí eu cortava, era e colocava do lúpus, porque eles perguntam muito. Aqui, pelo menos a banca, os critérios diagnósticos. Aí eu ia, imprimia, copiava. Método de revisão na enfermaria, né? Benefício para todo mundo. Porque a gente não tem aquele, como eu disse, né, do tempo. Então, a gente vai ter que usar otimizar esse tempo da enfermaria. E entre uma coisa e outra, a gente vai ler aqui uma... tem que estudar junto. Estudava junto. E aí, o assunto começa a ser esse, no R2. Sim, né? Então, o staff tá passando ali, ele faz... esse paciente já caiu isso na prova uma vez. Então, o assunto vira um pouco, se volta um pouco também para a prova. Já caiu isso, vamos ver isso aqui, vamos sentar aqui, vamos dar uma olhadinha. Os doutorandos também estão na fase de prova, de preparação. Então, assim, acaba a gente estudando também. Todo mundo junto. Então, quer dizer que no R1 de clínica, o assunto é clínica. No R2 é que começa mesmo. No R2 que então, começa. No R1 você focou totalmente em clínica médica? Na clínica. Que também aí entra, né? Tudo novo, tudo diferente. Você está conhecendo o serviço, conhecendo os preceptores, mas tudo... Aí a gente deixou para o R2. Para o R2, realmente, que a gente aflorou mais, assim, um assunto, né? De prova. E no R2, tu também acessava as aulas? Ou tu já deu um passo na frente? Não, já vi essas aulas, vou rever mais questões, vou focar mais na parte do método ativo mesmo, do aprendizado. Como é que tu vê essa questão? Isso. No R2 eu notei que eu fui mais para a questão e para o meu caderninho de erros. Mostra aí pra gente. Depois você tem que trazer o seu, tá? Mas o meu é papel. É tipo estilo Bruno. É papel de ofício, assim, tudo grampeado, sabe? É um método que só você entende, mas dá certo. Dá certo. Agora, isso que é importante. Eu juntava, assim, os resumos, imprimia os resumos das aulas. Tá. E aí estudava anemias. Tipo assim, que eu imprimia. Pronto, olha aí. Tudo marcadinho. Essa aula maravilhosa. Glomerulopatias. Legal. Isso, eu imprimia, que eu sou a da impressão. Aí Maravilha. Ia grifando quando fazia alguma questão. Aí eu já botava aqui do lado. Ou no mapa mental. Também imprimia. Assim, todos os recursos. E pra falar em recurso, agora a gente tem caderno de erros online na plataforma. Agora tá dando beijada, né? Vocês não pegaram ainda, mas eu estou desfrutando. Atualizou recentemente. Agora tem um caderno de erros, na né? plataforma. Tudo bem que pessoas como Joana, que são fãs de papel e caneta, ainda vão ficar a moda antiga. Mas é pra quem já gosta mais digital. Sim, tem essa facilidade agora. Mas mostra esse caderno pra gente.
Fala aí como era a estratégia do caderno. Então, assim, aí no segundo ano, né, no R2, aí eu vi, já tinha assistido algumas aulas, eu fiz, vamos para questão, então, né? Questão, mapa mental, que fica mais tópicos. E aí eu ia fazendo as questões e ia percebendo que a banca cobrava mais. Essa banca sempre cobra arbovirose. E eu tô errando aqui uma coisa ou outra. Eu vou escrever no meu caderno de erros, porque era o caderno que eu tava assim, de boa não, né? Assim, tava um dia, e aí eu acessava, revisar. Andava com ele. Andava com ele. A verdade é essa, né? Na bolsa. Se tivesse um doutorando aqui, eu... Quer ver meu caderno? Vamos lá. Deve ter sido muito bom, né? Ter sido doutoranda. Joana. Vamos revisar algum assunto. Eu não fiquei na enfermaria dela. Entendi. Mas eu rodei na mesma vez que ela, mas não fiquei na enfermaria. Ainda dividi alguns ambulatórios, passei alguns casos. Verdade. Mas aí não fui essa pessoa que teve o privilégio. Senta aqui. Pois é. Porque, assim, é uma forma... Quando você tá falando, ensinando, pelo menos pra mim, funciona muito. Eu fixo aquele assunto muito mais. Quando eu tô assim, gente, deixa eu te falar isso aqui. Você aprende muito mais eu ensinando, porque né? eu vou falando. E outra coisa, no R2, a gente estudou, fez provinha, fez questões juntos. Eu e o R2, o grupo mesmo. Sim. Ia lá pra casa. Adoro receber. O pessoal, vamos lá pra casa. Aí a gente ia e fazia. A gente fazia assim, vamos pegar 100 questões de assuntos que caem muito na banca. Porque vocês vão perceber, mesmo, quando vocês começarem a fazer a prova, que a banca tem o perfil e os assuntos xodó da banca. Sim, que sempre vão estar lá, né? Que sempre. Aí você vai, abre lá o site do MR, seleciona, sei lá, 100 questões. Sim. E aí coloca a sua banca, né? Você pode até colocar 2 bancas, Isso, 2, 3 bancas. Que você mais está procurando, né? Não, mais procurando. E tem bancas que são semelhantes, né? O MR até vai divulgando, né, ao longo do ano. Sim. Essa banca é semelhante a... Provas irmãs, Provas né? irmãs. Sim, Aí você coloca lá, e você coloca nos últimos 5 anos, tal assunto, 100 questões. Imprime, né? Imprime simulados personalizados até. Imprime, e aí eu fazia, e minha amiga, a gente fazia juntas. Vamos discutir. Aí, tu errou o quê? Aí, tu entendeu o quê? Aí uma falava pra outra, e poxa. Inclusive, no dia da prova, as minhas colegas, né, que eu fiz isso, Joana, tu viu aquilo que a gente falou na tua casa. Imagino. Tá vendo esse cara? Então, assim, realmente dá pra ver que vocês aplicaram totalmente os métodos ativos, assim, né? Os mais variados, mas sempre muito ativo, né? Sim. Sempre recapitulando, fazendo revisão, tanto com o resumo, quanto com a atividade em grupo também. Que é como você falou, ou com o doutorando, ou com o seu colega que também vai prestar a prova, né? Vocês trocarem, ensinar um pro outro. Isso acho que é um dos mais valiosos estratégias para você levar o conteúdo. Inclusive, quando a gente erra e discute com alguém depois, parece que fica até... Você guarda aquele rancor. Guarda aquela emoção que foi criada dentro de você. Mas isso é bom, na verdade. Isso é bom. Não acho, é verdade. Não esse se recado. Angustiar com erro, né? Não se angustiar com erro, né? Porque geralmente é o erro que a gente lembra lá na prova. Eu fiz, errei, não vou errar de novo, não. E aí você vai anotando seus erros. Você pega o assunto e você vai fazendo em tópicos, tipo um resuminho. Aí... que legal. Aí você vai colocando em tópico. Tudo colorido. E depois você vai fazer outra. Aí ia botando os post-its. Olha aí, gente, olha o post-it dela. O post-it. E eu fui comprando post-its assim, coloridos pra lembrar. Olha essa página. Pra lembrar assim, tava naquele post-it amarelo, né? Pronto. Eita, a memória fotográfica, né? Tem gente que tem isso mais aguçado, né? Aí ia colocando, tipo, os post-its. E depois ia revisando ao longo do tempo. Olha aqui as tabelas. Que eu disse que imprimia tudo. Imprimia tudo. E aí eu colava aqui, colava na enfermaria, colava... Onde deixa eu ia colando, porque era uma forma de estimular, de puxar o assunto da prova, né? Porque assim, é difícil, né? É cansativo, é solitário, porque você fica um tempo estudando, você tem que abdicar das saídas, né? Você vai abdicando. Mas eu sempre penso assim, é temporário. Pensei muito assim, é uma fase. Sim. É uma fase. Então, vamos investir aqui nessa fase curta para colher a longo prazo. Sim. É só um ano, a prova é só uma vez no ano, senão outro ano, né? Todo e tal. Sim. Então,
vamos focar aqui nesse mês, nesse estudo, para ser uma coisa mais passageira, né? Sim. Ô, Joana, e com relação aos simulados, assim, fazia prova na íntegra? Como é que tinha número de questões por dia? Qual a tua estratégia com relação a isso? Tá. Eu tentava fazer os simulados, claro que uma vez, um ou outro, eles vão se acumulando, e aí eu sentava e fazia 2, ou então fazia com os colegas. Gente, esse dia a gente vai fazer esse simulado. Porque a gente fazia uma revisão, né, de vários pontos. Semana, Joana? Tu sempre tentava... Tentava, né? Nem sempre dava. Nem sempre dava. Porque Claro. também tem mês, assim, lá, já como residente, tem mês que é mais puxado, pesado, dependendo de onde você tá. Você tá na enfermaria, você tá no ambulatório, onde você tá. Então, tem mês mais puxado, e aí esse mês não dá. Então, é melhor respirar. Não se cobrar tanto, Não né? se Entender a cobrar realidade. tanto, não se angustiar, para não virar uma bola de neve e você acabar chutando o balde Sim. e desistindo, né? desistindo. Então, devagar e sempre entendendo. Essas 2 semanas não vai dar. Você pode ter um problema familiar, você pode ficar doente. E, minha gente, todo mundo, vai acontecer com todo mundo. Sim. É entender que vai dar certo, vai dar tempo. Apesar, né, de tudo, Vamos devagar e sempre. E aí, no outro mês, você se recupera. Aí você volta a fazer semanal, você vai se animando, porque tá conseguindo fazer isso, vai virando até uma coisa positiva, vai puxando a outra, né? Esse é o desafio, né? Porque é muito mais fácil desistir. Muito. Quando a gente atrasa, que para de fazer 2, 3 simulados, dá aquela, como se fosse assim, se você não fizer nada, você vai realmente parar. E aí é aí que entra essa questão de perceber que realmente é assim mesmo, esse mês vai ser assim, mas retornar é a parte difícil, né? Isso. Mas que bom que você conseguiu. Não é? E aí tem outro problema também, né, que aparece, que são as distrações, assim, da nossa vida como um todo, né? A gente sabe que a gente tem uns problemas nos rodízios, das burocracias que a gente tem que enfrentar, dos imprevistos da vida. Sim. E também os inúmeros compromissos que aparecem também ao longo do caminho, as distrações com esse danado desse celular, Sim. não é? Que tá sempre apitando, se a gente não se controlar, enfim, a gente é tomado por esses outros compromissos que aparecem. Como é que você lidava, Joana? Tanto durante a tua fase como estudante para se tornar um R1, como na outra fase, né? Já querendo... planejando aí a subespecialidade. Como é que você lida com as distrações? Assim, eu também sou viciada em celular, Instagram, tudo assim. Quem não é hoje em dia, né, gente? Tá fogo. É difícil, minha gente, assim, difícil. Tem um método que é do tomate, né? Que você fica 20 minutos, Pomodoro. E aí você fica 20 minutos. Eu fiz algumas vezes isso, porque também diminui um pouco a ansiedade de não tá sem o celular, né? Uma hora e 20 tudo. minutinhos numa tarefa assim, focada. E depois de uns 5 minutinhos, intervalo pra curto. poder fazer alguma coisa. E depois você volta lá pro foco total, né? Uma coisa que eu fiz é criar um Instagram de estudos. Criei um Instagram de estudos, né? Outra conta. E eu só seguia tudo voltado ao estudo. Aí eu segui o MR, seguia a revista, artigo, blogueiros que estavam postando sobre estudo. Porque você acaba entrando ali e vendo, eita, o pessoal também está estudando. Entra naquele universo, você vai né? criando um clima também de estudo, porque às vezes você entra no Instagram, fulaninho não sei aonde, na praia, comendo não sei o outro comendo em tal restaurante, outro lá em Paris, e você... Qual a vontade que você vai ter de parar pra estudar? Você fica meio angustiada ali, né? Com aquela... Se comparando, porque, né? Vai se comparar, ai, poxa, só eu estudando. Aí, às vezes, eu entrava nessa outra conta, e aí era uma forma também de estar revisando alguma coisa e de não estar no livro, não estou sentada no livro, eu tô no celular, meio que curtindo, e tô vendo uma coisa ou outra também. Então, era uma forma de... Foi uma estratégia, né? Pra poder... De distrair, de distração, assim. E ajudar a motivar também, né? Como você falou, né? Aí a gente tá se comparando até com outras pessoas que estão querendo a mesma coisa que a gente. Exato. Porque quando eu não passei de primeira, né? Na tentativa da residência. Passei no segundo ano, tentando, estava trabalhando.
E até tava falando pra Tina que, assim, eu tava me sentindo muito só nesse processo. Só, Porque exato. é solitário, o É estudo solitário, é muito Às vezes solitário. você estuda em grupo, isso ajuda bastante, mas a maior parte do tempo você você Não, e isso. o seu material ali, né? Isso. Então, eu senti às vezes que eu tava nessa bolha, digamos assim, e eu precisava de outras pessoas também vivendo isso, passando por isso, trocar isso. Então, essa estratégia de fazer um Instagram para poder ver outras pessoas, nem que você não conheça. Mas assim, poxa, essa pessoa lá do outro lado do Brasil também tá fazendo isso, também tá nessa rotina, na labuta. Sabe, no final do ano vão ter as provas, enfim, a gente tá passando por coisas parecidas ali. É uma fase, né? É uma fase que a gente gente tá passando, porque a gente não tem como se comparar, né? Se comparar, tipo, a R1 com R2, com staff, com... Sim, são fases Cada um tá passando por uma fase e vai passar, né? E a gente vai avançando ao longo do tempo, é só entender, ter calma um pouquinho, que vai chegar, claro, a gente fica angustiada, né? Eu também fico super angustiada, mas a gente... Quando volta assim, poxa, é uma fase, isso é o que eu sempre quis, então vamos com calma, né? Vai dar certo, vai chegar o dia da prova. A gente às vezes pede tanto pra chegar em determinados lugares, né? E aí quando chega nos lugares a gente já tá pedindo pra chegar em outro, a gente nem consegue parar pra agradecer. Poxa, eu pedi tanto pra chegar aqui, né? Eu queria tanto tá no internato, eu queria tanto estar na faculdade de medicina e agora eu já tô pensando só no próximo, não consigo nem parar assim, poxa, que bom que eu consegui chegar, né? Que bom que eu sou interna. E agora... próximo passo, e assim vai. E outra coisa que eu lembrei dessa questão de distração, é muito bom essa ideia de criar uma outra conta. Uma alternativa para quem, tipo, não quer criar outra conta, ou enfim, é silenciar a galera, né? Eu uso isso, eu adoro. Silencia pessoas que estão em outra vibe. Ou começar a seguir o pessoal de estudo, os professores, né? Tem muito professor até do MR que posta sobre assunto, né? Posta conteúdo. Aí você vai, curte lá aquele assunto que é o Instagram, entender que você tá nessa fase, essa pessoa quer isso. E aí começa a jogar, né? Porque o Instagram, ele é inteligente, ele quer que você fique lá. Na plataforma. Então, eu, por exemplo, o Instagram já entendeu que eu sou louca por gato. O que é que ele faz? Bota um gatinho aí pra ela ver. Bota vai prender ela. Bota um patrocinado de gato. Porque se tiver gato, eu vou ficar vendo os gatos. E aí é uma estratégia, né? Você dá visão... curtir, enfim, comentar coisas que você gosta e automaticamente você vai entrar naquela bolha, né, de estudos, de conteúdos, é uma boa também. Silenciar o que você achar que não acrescenta, enfim, porque tem coisa que quando você vê, você, caramba, eu queria tanto comer isso, aí você sai do estudo, já vai para iFood, aí passa uma hora no iFood, aí depois, vou esperar a comida chegar para depois eu voltar a estudar. Pronto, aí comeu, dormiu, perdeu o resto do dia, né? Acho que já aconteceu com as melhores famílias. Já. Mas é isso, é outro ponto, assim, né? Aquela pedrinha no sapato mesmo, a distração. Isso mesmo. E aí, como é que foi tua preparação? Quando foi chegando... Eu sempre gosto de fazer o paralelo, porque acho que você pode pensar assim, na Joana, doutoranda, passando para R1, e na Joana, como residente, já passando para o R3, sonhado na GERE. Como é que foi? Quando foi chegando ali perto das provas, aquele um mês antes, como é que você viveu essa fase? Algo mudou no teu estudo nesse período? Uma coisa que eu fiz, fica de dica aí também, no R2 eu coloquei as férias antes da prova. Olha aí. Então, legal. minhas férias foram estrategicamente. Eu sabia que a prova ia ser novembro, dezembro. Então, eu pedi minhas férias em novembro. Então, assim, realmente, em novembro, eu me dediquei 100% ao estudo. Aí foi, tipo, bem vestibulanda, né? Quando a gente tá prestando vestibular. Resibulanda, Tipo isso. Sim, E aí, assim, eu coloquei as férias ali pra realmente poder dar tempo de revisar tudo, de olhar tudo com calma. E aí, até, por exemplo, teve 2 meses que você tá mais corrida. Eu fiz, não, mas vai ter as férias antes da prova. Aquela carta na manga, né? Exatamente. É você, mesmo antes, você tá um pouco angustiada, faltando uns 3 meses, você, não, tem as férias ali, vai dar certo, vai dar tempo. Entendi. Então, assim, as férias, assim, eu acho que foi fundamental. Foi esse fundamental. tempo, né? Foi Talvez fundamental. quem possa também, né? Tem sempre aquela questão do que pode no seu universo, né? Poder diminuir um pouco a carga de trabalho, né? Isso, A depender do questão do plantão, né? Porque se você pode, talvez, deixar de dar alguns plantões ali, só Isso. passar pela sua... Porque
o que realmente você precisa naquele Isso, mês. aquele gasto fixo, né? Aquele gasto fixo e o gasto que pode... repassar mesmo. Eu repassei. Você trabalhou durante toda a residência de clínica? Isso. Trabalhou desde o R1? Isso, E foi. agora segue trabalhando também Sim, fora da residência? Isso, trabalho. É uma realidade, né? realidade. Tem pessoas que conseguem não fazer isso. Tem pessoas que precisam. Exato. Faço, dou o plantão extra, mas também pronto. E aí, a gente já tá com carimbo, né? Consegue dar esses plantões. E aí, eu até falo para minhas amigas... Dê logo esses plantões, assim, logo no começo do ano. Pra quando chegar setembro, outubro, novembro, repassar, frear. Porque vai fazer muita diferença pra prova. Porque você dá aquele plantão de 12 horas, você fica cansada. Não tem como dizer que o rendimento vai ser igual do pós-plantão, sabe? Uhum. Então, eu digo pra mim, eu fico brincando, dizendo para as colegas, vai, a gente dá logo os plantões, dá logo. Muito no começo, para depois... Pra repassar, realmente. Sim. Quando chegar outubro, novembro, eu repassei real oficial. Assim, em novembro, acho que eu dei um plantão. Eita. Sabe? Foi, assim, repassei mesmo, porque eu tava muito focada na prova, naquele negócio, assim, de se abdicar, né? Sim. Daquele momento naquele mês ali. Né? Inclusive, as férias eu coloquei em novembro, mas eu achava que eu ia viajar um tempinho, porque eu achava que a prova ia ser em dezembro. Sim. Que a outra prova foi até em janeiro. Sim. E aí, não deu, porque a prova foi em novembro. Foi a primeira semana de novembro e a última semana de novembro. Exato. Eita, foi bem pertinho. Não tinha, assim... Quer dizer... Até tinha, mas você decidiu estar ali de corpo e alma, né, naquele momento. Tinha. Você dava pra fazer uma viagem de, sei lá, 10 dias, uma coisa assim... Mas eu fiz, não. Vai chegar o momento da viagem. Vai chegar o momento da viagem. Inclusive, eu fiz uma viagem bem curtinha. Quando acabou a prova, foi dia 27. Não foi? 27 de novembro, domingo. Então, você lembra a data. Eu lembro que eu cheguei em casa. Eu comprei a passagem assim, uns 3 dias antes. Tudo rezei 3 dias antes. Porque a cabeça realmente estava muito na prova. Aí eu cheguei em casa, assim, na prova. Eu coloquei a roupa... Joguei e fui, assim, porque tava totalmente focada, assim, naquele momento, assim, gente, vai dar certo, assim, pensando pra daqui a anos, né, a longo prazo. Tem até uma frase, não sei se vocês conhecem, é Santa Teresa, que ela fala assim, é justo que muito custe o que muito vale. Eu até, assim, eu gosto dela, eu pensando assim, muito custa o que muito vale. Às vezes nem é justo, né? Assim, a gente não vê ali como justo, a gente tá sozinho, a gente abdicar de uma viagem, abdicar de um passeio, de estar com o irmão, com a mãe, com os familiares, com o namorado, com o esposo, enfim, com o seu companheiro, sua companheira, e para estudar, né? Para estar ali. Mas depois vai valer a pena, entendeu? Sim. E aí precisa custar. Aí custa, né? Aí porque custa. Vai valer muito, né? Aí custa, porque vale demais. Foi uma boa reflexão. Também gostei. Momento reflexivo. Joana, como é que você conseguiu, então, ter essa áurea assim, essa tranquilidade. Essa geriatria tem tudo a ver mesmo, viu? Não porque é a tranquilidade que ela passa. Ela fala mansa. Entendeu? E assim, tudo tem seu tempo. E vai chegar na hora certa e tudo são fases. Não, sério, como é que você... Tu tem alguma atividade fora que te traz essa... Tu trabalha essa... Não sei, esse lado seu mais... Alguma coisa, terapia, atividade física, crossfit. Não tem muita cara de crossfit. Não é, tá vendo? Mas pode ser. Pode ser. Olha aí. Tem meu irmão aí já pra estimular. Conta pra gente. Yoga. Eu ia chutar isso. A gente só não falou, né? Mas tá tudo explicado. Yoga, pronto. Uns 3 meses antes eu me matriculei na yoga. Online, inclusive. Olha aí. Que legal. A gente diz muito, né? Como residente ou como doutoranda? Como... Nas duas? Nas duas. Minha história com a yoga é um pouquinho... Não sou assim, praticante 100%, sei fazer todas aquelas posições, não. Eu encaro a yoga mais como um momento de concentração. Na yoga a gente tem muita meditação. Não sei se vocês já fizeram alguma aula. Não, nunca. Façam, gente. Tô curiosa. Olha aí a dica, Olha aí a dica. A yoga, mas assim, realmente, porque vai trabalhar a concentração. Sim. Você vai diminuir a ansiedade. A respiração. Ela vai fazer técnicas de respiração para você poder se concentrar, para você estar naquele momento. Eu tô aqui naquele momento, eu só tenho 1 hora e eu preciso fazer essa prova, eu preciso me concentrar aqui nessa questão e levar isso
pro momento da prova. Eu notei, assim, foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. A primeira preparação. A primeira prova, como eu estava na segunda prova. Até em questão, assim, de resultado mesmo. Da primeira prova, que na primeira prova, assim, eu também queria fazer clínica médica. A primeira opção era o português. Sim. E aí então, acabei... ela é a louca português. A louca português mesmo. Acabei ficando agora, né? É um grande hospital aqui em Recife, sim, né? Ela tá no grande serviço. Isso. E também meu pai fez todo o tratamento lá. Tem uma questão afetiva também envolvida. Envolve muita coisa, assim. Fui muito feliz no walk. Eu faço a propaganda do walk. Onde eu chego, eu digo assim, o walk é muito bom, né? Sim, é muito bom você escolher um serviço que você se identifica, que você... Porque eu acho que é tanto perrengue que a gente tem que passar no longo da residência. E assim, respirar fundo e falar, poxa, eu tô no lugar que eu queria. Estou feliz, apesar de todos os estresses envolvidos. Porque assim, e às vezes a gente só consegue isso quando a gente se dedica, né? Porque, assim, é difícil para todo mundo, concorrências existem. Você merece tanto quanto outra pessoa que tentou também pra GER, infelizmente, sei lá, não chegou a passar. Mas é aquela coisa, as vagas estão ali, você vai lutar pela sua. Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre enxergar. Exato. É difícil, é concorrido, cada ano tem cada vez mais candidatos. E você concorre com mais faculdade, todo o Brasil, né? mais faculdade de medicina. E as vagas não estão aumentando na mesma proporção. Isso. Mas assim... É um bom ponto. Respira, porque a sua vaga vai chegar. Lute por ela. E se compare com você mesmo. Perfeito. Se compare com com você de ontem, né? Então, não se compare com... porque Martina fez 50 questões. Certo, você só conseguiu fazer 30 hoje. Mas você se dedicou ao máximo naquelas 30. Então... No outro dia, você vai fazer 32 questões. Pronto, tá ótimo. Então, assim, é crescer. Eu sempre pensava assim, 1% cada dia. Bem pouquinho, eu não queria crescer 10%. Não, 1% cada dia. 1% cada dia. Uma questão. Mas eu tirei 50 na prova. Certo. Amanhã eu vou tirar 52. Depois de amanhã eu vou tirar 60, 62, 70, 80 e você vai chegar, entendeu? Assim... Se a gente ficar angustiado... Exato. E isso que você falou, Joana, é tão importante na hora da prova. Eu lembro muito, assim, nas provas que eu fiz, o momento da prova em si. Claro que a primeira prova sempre é muito angustiante, porque é a primeira experiência, enfim. Mas isso que você falou é tão importante para as pessoas treinarem isso em casa para tentar reproduzir na hora da prova. Ou seja, encarar que, assim, as dúvidas elas vão vir. Isso é uma realidade. Então, eu acho que você tem que estar preparado para saber lidar com esse momento de dúvida que vai surgir, sim. Por mais que a gente conheça a nossa banca, que a gente vai enfrentar ali, né? Você precisa, naquele momento, não se desesperar. Respirar fundo, acho, né? Escolher uma ordem de provas, de matérias que você que esteja mais acostumado, talvez. Eu até queria saber se você tinha um método, assim, de encarar a prova, de fazer, de resolver. E saber que isso vai acontecer. Para você não se desesperar, porque você pode se perder no momento ali da prova. Se você deixar a sua respiração, ataque cardíaco vir na hora, a mão suando, você não parar para ir no banheiro, né? Tomar um ar, ir lá no banheiro, exatamente. Ir lá, vai no banheiro, come o chocolate, né? Come alguma coisa e volta para... Energizar. Eu acho que por isso que a yoga para você deve ter sido realmente divisor de águas. Bom. Assim, hoje tem um exercício também, né? Que a gente estava comentando. Como uma musculação. Hoje eu tô tentando ir mais. Até porque, assim, eu super estimulo, né? Meus pacientes. Vamos fazer musculação, exercício resistido e tal. Então, assim, eu também quero poder ser exemplo, né? Para os meus pacientes. Que eles vão perguntar, você faz? Você faz? E aí? É a hora da verdade. Exato. Aí, tô tentando. Tô indo pouco, mas vou tentar. Tá matriculada. Tô matriculada. Então já tem algum... Não, é porque eu tô indo pouco, assim. Tô 2 vezes na semana. Pelo menos vai, né? E a yoga, 2 vezes na semana. Maravilha. Que é muito bom. Assim, e é uma atividade que te trouxe realmente essa calma, essa paciência. Trouxe isso de voltar, de focar. Só tem 1 hora, vou me concentrar aqui. Outras coisas que eu fazia era ler alguns livros.
que eu da Sim, comenta aí com a gente, eu olhando esse livro. Veja só, ela, nossa entrevistada, ela é muito preparada. A gente não precisa nem perguntar, porque ela já Temos trouxe. indicação de livros também. Vamos, que ela deve. momento leitura, momento indicação de livros aqui no MRCast. Comenta aí com Joana, a por gente. favor, diga seu livro, sua indicação pra gente. Trouxe. Flow, esse livro aqui. Ele é muito bom, assim, ele no sentido de concentração. Ele nos ajuda, ele vai guiando. Aí ele chama de flow, seria o momento que você vai fluir. Aí eu trouxe para o estudo, né? Fluir, que isso em qualquer parte, em qualquer sentido, assim, da vida, né? Mas aqui seria mais para o estudo. Seria um momento de completa concentração, em que estamos tão absortos em uma atividade que a gente vai conseguir alcançar um estado ideal de concentração. Você só tem meia hora ali, mas você vai estar ali de corpo e alma para poder fazer inteiramente naquela atividade. Deixar o celular ali 30 minutinhos. E você vai estar ali totalmente voltado. Aí você vai entrar naquele estado que ele chama de flow. E aí você vai ter um desempenho, a sua energia vai estar máxima ali. Porque quando a gente tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não Dissipa, né? dissipa a energia. energia. Não faz nenhuma bem. Isso. Às vezes a gente, mas a gente só tem uma horinha, meia horinha. Vá na fé. Essa meia horinha pode ser muito, pode ser assim, decisiva. E não, eu só tenho uma hora, então não vou. Porque às vezes, né, a gente faz, só tem uma horinha, não vai nem dar, Vou descansar, vou ficar um pouquinho no celular. nem vai dar certo. Mas vai, porque... Uma horinha, né? A cada dia, a Focada, cada semana. a cada semana. Imagina isso se acumulando. Faz total diferença, 1% a cada dia. Sim, vai ficar isso na minha cabeça. 1% a cada dia pra gente ir. E as provas, né? Que o pessoal do MR fala muito. Entender a banca. Entender a banca. Você vai prestar quais bancas? 2, 3. Então, vou focar ali no final. Mais pro final, ali 3 meses, 4 meses, porque você já pegou uma base. Você já assistiu às aulas, você já tem seu caderno de questões, você já tem seu mapa mental. E ali no final, 3, 4 meses, você vai fazer as provas na íntegra, né? Sim. Entender aquela banca. Assim, no começo, você pode fazer essa prova para entender o que é que a banca está cobrando. Anemia, arbovirose, cai sempre lúpus. E aí você começa a entender o que é que a banca está cobrando, o estilo da banca, como é que ela pergunta. Aí você vai se envolvendo ali com a banca e vai estudando a banca também. É importante você estudar a banca. Porque para ter resultado realmente final, e aí você vai fazendo, assim, faz até 2, 3 vezes os últimos 5 anos. E não se preocupa muito com a nota. Eu tirei, 60, enfim, tirei uma nota qualquer na primeira que eu fiz. Faz de novo já. Tipo, faz os últimos 5 anos, volta, faz os últimos 5 anos de novo e vai voltando até, poxa, eu acho que eu entendi. Ou então, a minha deficiência tá nesse ponto. Então, eu vou jogar lá no filtro. No filtro da plataforma. Da plataforma. Sim, vou pegar até de outras bancas, anemia. E aí, foi sua deficiência, para você focar e ficar, né? Fazendo acerto e erro. E é bom que você acerto e erro. até filtrar a prova de R3, né? Assim, já nessa segunda preparação, na segunda, você conseguia fazer esse filtro mais direcionado. E da banca que você queria, de provas irmãs, para poder se testar. E foi ótimo. Esse filtro, minha gente, é uma das ferramentas que eu particularmente mais amo na plataforma do Biomédica, porque você consegue exatamente o que você quer. Tipo assim, quero até o nível da questão. Você quer uma questão de nível médio, quero questões difíceis. Ou então quero tirar todas as questões que eu já fiz em algum momento. Quero fazer só questões eu já errei. Os erros, pronto, então, assim, essa funcionalidade, eu acho que faz total diferença. Faz. Você bota assim, umas 50 questões de erros. Sim. E aí você coloca refaz. só questões que você errou. Exatamente. E aí isso é totalmente diferente. Ou então você quer questões que eu nunca fiz. Que também é uma boa, porque aí não tem nada na sua mente sobre aquilo, né? É a prova dos 9. Mas é isso mesmo. Ô, Giovana, e nas semanas, assim, tipo assim, falta 15 dias para a prova. Semana mesmo que antecede, na semana da prova. Porque tem gente que é do time, na semana da prova eu vou descansar. Outras pessoas, na semana da prova eu quero ver tudo de novo. Nossa, Qual é o seu time? Como é que você jogou aí nas semanas que antecederam a sua prova? Eu ficava revisando. Claro, assim, não conseguia desacelerar. Não naquela intensidade, sim, né? Certo. Desacelerava um pouquinho, mas eu me sentia menos ansiosa até, tipo, mais tranquila revisando do que não.
Então, pra mim, funcionou. Eu vou ler um pouquinho, mas eu vou. Tipo, o caderno de erros. O caderno de erros na semana já tava pronto. Sim, tudo lá, né? Tava tudo. Então, isso, na verdade, eu achava até bom. Era um estímulo pra mim, porque eu tava lendo aqui. Eita, eu lembro disso. Aí você fica feliz, você vai se estimulando, aí você vai... Eu tô bem, esse aqui, Até lembro da questão, né? Esse aqui eu lembro da questão. Porque eu anotei. Era aquela questão que tava aqui. Lembrei. Aí você às vezes até passava até um pouquinho mais rápido, porque... Sim. Esse assunto eu vi tanto, já tá na minha mente. Tá na minha mente, dominei esse assunto. Vamos pro próximo. Eita, esse aqui... Eu não tinha visto ainda direitinho. Aí, dá uma olhadinha. É bom você ver assunto que até na semana da prova não adianta, às vezes, ficar olhando só os erros ou as coisas que não viu, um assunto que não viu. Pelo menos pra mim, me deixava mais angustiada, porque faltava uma semana pra prova. Eu vou olhar um assunto que eu... Do zero, né? Vai dar aquele desespero, muita coisa pra aprender, não vou conseguir. Não. E traz essa coisa desestabiliza você desestabiliza, na hora, né? porque nada pode, né? Vai ver agora, faltando uma semana, um assunto super ultra mega novo que você não tem, tá gerando uma dificuldade ali. Então, às vezes, é melhor você tá firme naquele assunto que você sabe que se cair aquilo, você vai acertar. Sim, isso vai preparando sua mente, e você né? vai ficando assim, você vai... Não, isso aqui vai acertar, isso aqui vai dar certo. Porque você vai se reafirmando que tá tudo bem, que vai dar certo, que a prova tá chegando. E que também é só uma prova. Sim, meu Deus, isso. Às vezes a gente acha que é o fim do mundo, né? Vai ser a última prova da existência. Por mais que a gente queira muito aquilo ali, claro, mas a gente vai ter outro ano, Sim. né? Essa é uma prova, aquilo ali não lhe define. Sim. Jamais, né? Uma prova vai lhe definir. E é isso. Ter a percepção do tamanho certo das coisas na nossa vida, né? Porque às vezes a gente pega algumas coisas que são pequenas e transforma elas em gigantes na nossa vida. Dá uma proporção para aquela coisa que... como se fosse o fim do mundo. E às vezes coisas maiores, assim, a gente diminui tanto que perde o significado, né? Às vezes a gente faz essas inversões de valores, né? Na nossa vida relacional mesmo, familiar. Acontece muito isso. Total. Eu queria perguntar uma coisa, assim, bem específica, porque a gente até já tinha comentado anteriormente em outros episódios que você só precisa de uma vaga, a gente sempre diz isso, né? Você só precisa de uma vaga, realmente só precisa de uma vaga. Eu até cheguei a falar assim, deixa aquela pessoa lá mais focada ser o primeiro lugar, não importa a sua colocação, e isso é uma verdade. Eu continuo achando que realmente você só precisa de uma vaga. E eu lembro que eu comentei alguma coisa do tipo, aquela pessoa que é o primeiro lugar tem alguma coisa que fez ela ser primeiro lugar. E aí eu queria perguntar, assim, pessoalmente mesmo, o que é que você acha que você fez ou que você tem que lhe levou para o primeiro lugar? Porque, assim, tem um diferencial, concorda, Tati? Concordo. As pessoas são aprovadas, ótimo, maravilha, que bom, feliz. Mas o primeiro lugar, ele geralmente tem alguma coisa. E talvez a gente não consiga ter certeza daquilo, mas o que você acha, na sua opinião, que lhe levou ao primeiro lugar? De um hospital tão concorrido, de uma residência tão... Na verdade, eu também fazia essa pergunta quando eu vi. Sério? Eu ficava, meu Deus, como assim? Quando eu via a lista, eu fazia essa mesma pergunta. Eu fazia, meu Deus, quem foi o primeiro lugar? Tipo, como assim? Por quê? Como foi isso? O que é que tem de diferente? E eu fazia, nossa, foi o primeiro lugar. E aí, quando... Chegou a sua vez. Quando chegou a minha vez, na verdade, assim, quando corrigiu a prova, né? Quando eu saí da SES, aquela loucura que saiu o gabarito. Eu tava viajando, inclusive. Eu tava no avião quando saiu o gabarito. Nosso tempo de glória. Meu amigo tava com a minha prova. Eu saí da prova, deixei a prova na casa do meu amigo. Eita. Pra ele corrigir, porque eu ia viajar. Sim. E aí, enfim, fui viajar. Aí ele corrigindo, ele me mandou no avião. Ele falou assim, Joana, tu só errou, assim, 5, né? Meu Deus. Também, eu nem lembro, assim, aí, não, 6, enfim, mas foram pouquíssimas, eu nem retomei pra ver. Aí eu fiz assim... Ficou sem reação. Eu fiquei assim... Como assim? Foi? Porque assim, meu Deus do céu, tô muito feliz, que bom. E não imaginava, assim, da questão do primeiro lugar. Nem passou assim pela tua cabeça, caramba, será que vai ser? Passou. Quando fez o grupo, não, assim, eu disse, porque eu sabia que era muito concorrido e tal. E aí você fica, será que foi mais fácil a prova? Sim, você automaticamente. É incrível o nome do impostor. Exatamente isso. Aí você faz, será que foi mais fácil a prova? Vamos esperar o grupo.
Que aí o pessoal faz o grupo, Você não né? acredita não acredita na gente. Você não incrível. acredita. Você fica, no seu você fica potencial. assim, e aí, será que foi isso mesmo? Você desconfia Como até é? o Meu último Deus do momento. céu. E aí, não. criaram um Aí grupo. depois criou o grupo. Quando o pessoal foi colocando meu nome ali em cima, aí eu fiz, meu Deus, a ficha, né? Caindo. Eu fiz, nossa, caramba, muito feliz. Eita. Assim, Diga porquê- a sua dica de ouro. o porquê. O eu que acho- foi? O que você acha que levou você a esse primeiro lugar? O que é que teve de diferencial? A yoga? O que Eu já quero saber pra eu ir também. Assim, o estudo eu tava realmente bem focada e dizendo não. Aprendendo também a dizer não para algumas coisas, alguns eventos, alguns encontros. Não, gente, eu não vou poder ir. Então dizer não. Não, vou- Talvez seja a chave, tá? Não Tão vou difícil poder dizer ir. não. É muito difícil. Apoio familiar, minha mãe, meu irmão, meu namorado. Então, assim, eu tava estudando, então alguém vinha trazer um café, vinha trazer Essas pequenos ações detalhes, ali, né, uma detalhes. água. Não, fica aí, eu vou resolver tal coisa, eu vou resolver a conta, eu vou... Foque aí. Então, você envolver quem Uma tá rede na de sua apoio, casa. né? Envolver quem tá na sua casa. Ó, eu vou estudar agora, tá mais pertinho, né? Esses 3 meses eu vou precisar focar um pouquinho aqui na prova. E eles vão ver você realmente focando. Você dizendo não pros eventos que você ia. Você ali envolvida. Então, eles vão acabar Te abraçando, né? também Nesse te abraçando. Falar com os amigos, né? Ó, gente, eu tô nessa fase, mas também quando acabar, a gente vai sair todo dia. É só uma fase. É só uma fase. Então, assim, eu fui me envolvendo, fui colocando isso na minha cabeça, que é só uma fase, que é só um momento, que vou fazer essa yoga, vai dar certo. Então, acho que foi um conjunto, assim, né? Um pouquinho de tudo. E aí, Que deu maravilha. certo. Deu muito certo. Deu Dizer não. Vai ficar isso na minha vida. Dizer Exato. não. Acho que, exatamente, nesse ano é super importante. Assim, o que não for um sim certo, já é um não. Entendeu? Então, Sim, assim, boa, o que vier, Tati. o que vier no seu caminho, que vão surgir convites, vão surgir projetos muitas vezes. Distrações, né? Outras. Às vezes não é o momento, porque se você decidiu que esse é o seu ano de preparação, quando não é um sim, com certeza, diga não. Porque o seu Massa. sim é para sua Boa. preparação. Isso, Né? É esse o seu caminho, a Isso. sua jornada que você precisa trilhar e você Isso. escolheu isso. A sua prioridade. A sua ali. prioridade, exatamente. Isso eu acho que vem muito com o processo, com se autoconhecer. Autoconhecimento, é. Autoconhecimento é muito importante nesse momento. Apoio, como você falou, é super importante. Terapia, fazer a terapia semanal também é bom. Acabei não... Não é uma perda de Enfim, tempo, não, né? Não é mesmo. Não é. Saúde mental. Saúde é muito mental. importante. Saúde mental em dia, tá ali. Alinhar, né? Ter equilíbrio com tudo. Fazer um pouquinho de tudo. Claro, assim, né, que eu também não saía de casa e ficava em casa ali, Claro. mas você fazia uns programas mais lights. Vamos pra casa, vamos conversar um pouco lá em casa, fazer uma coisa mais... E eu acho que você falou uma coisa muito importante que chamou a atenção, Joana, que foi você ali no finalzinho você se sentia preparada. Então você cria uma certa segurança com você mesmo. Exato. Novamente, repito, já falei isso em outros podcasts, um merecimento também de que, poxa, eu trabalhei tanto, me esforcei tanto. Eu mereço, né? E aí eu mereço. Isso, e você vai gerando, né, uma confiança em acreditar. E você, apesar de, quando eu recebi a notícia, eu fiquei, nossa. Mas assim, você, no processo, você começa, é 1%, é aquele 1%, Sim. pouquinho. Mas eu acertei mais que ontem. Sim. E aí você vai, e eu me comparava comigo. Assim, chamava as amigas, tudo, mas a gente não ficava, tu tirou quanto? Não. Eu tô me comparando comigo. Hoje eu tirei tanto, mas aí eu acertei. E aí eu tô lendo meu material. Poxa, eu tô lembrando. Sim. Eu fiz essa questão, eu acertei. Tô me sentindo segura. Eu entendi a banca. Eu entendi o que, Então, a banca esse quer. É um dos diferenciais, né? Você entender E a cara da banca. Mas como a gente falou, né? Você falou assim, vamos acreditar um pouquinho. Acreditar no nosso trabalho, que a gente tá fazendo, que a gente tá estudando. Tá fazendo nossa parte. Exato. Isso não vem somente com o estudo, assim. Isso a gente não tem de nenhum lugar. Tem que ser algo criado por você. Né? Essa reflexão, enfim, tem que vir de você. E isso faz muito, muito... Olha, quem passa... Acredito muito, né? Que quem passa não é quem estudou mais, assim. Quem tem o maior número de horas estudadas, ou então o maior número de questões. Não é isso. É também isso, mas é também o quanto você acredita e confia na sua preparação. Isso. Acredite no seu, no que você tá fazendo. Foque no seu
E siga. E vai dar certo. Vai dar Sim, certo. não Siga. cair nessa onda de comparação é difícil, né? Isso. Escutem todos os podcasts. Vejam todos os episódios. Vai pegar uma dica de cada pessoa. Sim, cada pessoa tem a sua história, né, Cada Joana? pessoa, cada pessoa A gente tá tem sua aprendendo muito, né, história. Tá, meu Deus, acho que os maiores beneficiados. Eu, muito então, que ainda tô no processo, eu saio com a cabeça assim, fervendo de coisas. Mas tem sido muito especial. E a conversa foi muito boa, Joana. Acho que ainda dá mais muitas horas se deixasse. Demais. Mas eu queria que você agora mentalizasse, assim, olhasse aí para a câmera, ficasse bem à vontade para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, que está nesse processo de residência. Se tivesse aí só você e essa pessoa, o que é que você diria para esse estudante? Para esse, talvez médico que está mudando de especialidade, talvez um médico já formado que ainda está trabalhando, ou então um doutorando como eu, né? O que é que você diria aí? Qual o seu conselho aí, a chave que você acha que faria toda a diferença? Fica à vontade agora. Deixa aí sua mensagem. Então, eu falaria assim para não desista, né? Não desista do processo. O processo é difícil. É árduo, né? É lento, é solitário, sozinho. Mas não desista. Tente pegar fôlego até... Pronto, para mim foi a yoga, mas para você pode funcionar outro esporte. Pode ser um vôlei, pode ser o crossfit. Pode ser outro esporte. E ali você vai estar naquele seu momento de pegar um fôlego e todo dia, amanhã vai ser um novo dia. E aí amanhã você vai sentar e vai estudar de novo. Vai seguir o seu horário de estudo, sem se comparar com o colega. Vai seguir o seu horário e não desistir. Por mais que seja difícil, por mais que... Como é que eu estava tão bem? Hoje eu errei tudo. Não. E assim, quem tem sua fé, sua crença, seus anjinhos lá em cima, falem com eles. Muito bom. Ou crença de modo geral, né? Sim. Não precisa ser só religiosa. E siga, né? Siga firme. Que vai dar certo, vai dar certo. Que maravilhosa. Muito obrigada, Joana, pela sua presença. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Muito. A gente está muito feliz, honrados. Com certeza vai somar demais aí em quem vai ouvir. Conhecer sua história, né? Muita coisa que eu não conhecia. Já conhecia a Joana de um tempo, mas não sabia detalhes, assim, da história. Fiquei muito feliz. Eu sou muito, assim, grata por essas trocas, né? Que a gente acaba ganhando, assim, na vida. Coisas que acontecem inesperadas, mas que somam tanto. Eu tenho certeza. O processo da residência tem muito significado por trás, né? Tudo, o motivo pelo qual você fez geriatria. Eu nem imaginava isso. Eu não imaginava. Então, assim, soma, né? Tenho certeza que vai fazer a diferença em quem vai ouvir. Com certeza, né? Vai incomodar aquele incômodo bom, né? Exato. Que eu saio sempre de crescimento, daqui com aquele... né? Isso. Porque crescer incomoda, né? Crescer dói. Até uma criança, né? Tem dores de crescimento. Então, assim, esse incômodo bom, assim, que vai nos impulsionar, nos estimular. Tenho certeza que vai ser super proveitoso para quem vai nos ouvir aí. Encaminhe para os amigos também. Quando a gente tem conhecimento de uma coisa boa, a gente manda para quem a gente gosta. Exato. Manda até pro inimigo, para alguém aí. Pode mandar para alguém. Curte, compartilhe. Sim. E se quiser também falar comigo pelo Instagram, tudo pode falar. Adeus, você no Instagram, pode falar. Oi, fala seu Instagram. Sim, é Joana Bertolino. Joana com 2 N's, Bertolino. Podem falar, mandar mensagem, falar do processo. Eu falo do processo tanto da clínica como da Geri. Sim. De yoga. Sim, Ela sim. Dicas de livros. Dicas de livros pra você. Eu tenho, assim, na memória, os stories que eu via de Joana estudando. Era uma das poucas pessoas que eu ainda via, porque eu realmente silenciei uma galera. Aí eu sempre via ela estudando. Aí eu ficava, cara, eu deveria estar estudando também. Não deveria estar vendo story de Joana, não. Pra estimular. Sim, exato. E Joana é um pouco emocionada, assim, feito eu. Ela vai, quando vai no hospital, essa semana tu foi no Oswaldo Cruz, não foi? Ai, posta foto desse hospital. Eu sou igualzinha, eu já tô me vendo desse jeito. Toda vez que eu passar na frente do walk, eu vou ficar, tem um carinho enorme pelo walk, um carinho enorme. Chega lá, maravilha. É muito bom. Isso. É muito bom ser emocionada. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito especial. Viu? E que você ilumine aí o caminho de tantos outros pacientes que vão vir pela frente. E com certeza você deixou uma mensagem maravilhosa hoje. Obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada, Tati. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Mais um episódio aí bem
emocionante também. Foi assim, Joana com essa calmaria, né? Vai levando a Ela gente pra traz, lugar de deixou a reflexão, deixou a gente assim, bem calma e tranquila. Foi muito bom. Obrigada para todo mundo que está nos ouvindo aí. Até o Obrigada próximo a todos episódio. e até o próximo. Sim, até o próximo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.